nós temos falado sobre o tema abundância, o reino entre nós. E hoje a gente vai para a última mensagem desse tema e a gente vai falar sobre a expansão do reino. Como que essa expansão ela se dá? Como que ela acontece? E já adiantando, ela é algo orgânico, ela é algo informal, mas ela é algo que acontece com muita intencionalidade. Precisa-se de uma predisposição para que a nossa mente e o coração esteja alinhado na primeira mensagem, que é buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Um coração que busca, em primeiro lugar, o reino e a justiça é um coração convocado a ir e pregar o evangelho. Então, é sobre isso que a gente vai falar nessa noite aqui. Eu convido vocês a abrir a Bíblia de vocês em Mateus 28, 18 a 20, que diz assim: Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Toda autoridade no céu e na terra foi dada a mim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A principal ênfase do Evangelho de Mateus é apresentar Jesus como cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Jesus é o Messias tão aguardado. Jesus é o Messias anunciado desde os primórdios. Como diz Hebreus, aquele que morreu antes da fundação do mundo. Ele é o animal morto para tampar a vergonha de Adão e Eva. Ele é o filho do homem, o filho da mulher prometido, que pisaria a cabeça do filho da serpente, do descendente da serpente, enquanto essa lhe mordia o calcanhar. Ele é o ápice da aliança feita com Abrão, onde Deus fala para Abrão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso acontece por meio de Cristo. Ele é o perfeito Davi, que diante do gigante Golias, nós, o Israel, morrendo de medo, acovardado, lá atrás, temos nele o representante que vence o inimigo, que derrota o inimigo mesmo na simplicidade. Cristo é o perfeito Moisés, que no Sermão da Montanha não é apenas o mediador entre Deus e o povo que fica embaixo da montanha, mas esse mediador conduz o povo ao alto da montanha. E o Deus Todo-Poderoso não precisa falar, porque o Deus Todo-Poderoso está encarnado no seu Filho, está representado no seu Filho, e é Ele que fala, é Ele que pronuncia, e é Ele que impacta a multidão. Então, o Evangelho de Mateus visa anunciar o perfeito Messias, o Rei Divino, aquele que Israel tanto aguardava. Mateus destaca repentinamente a relação entre os eventos da vida de Jesus e o cumprimento das Escrituras. É interessante porque vira e mexe, Mateus vai mostrar, e ele fez isso para que se cumprisse as Escrituras, enfatizando essa conexão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E esse enfoque nos ajuda a consolidar a ideia da continuidade da obra de Deus ao longo da história da nação e ao longo da história da salvação, da redenção. Nós entendemos a Bíblia como uma grande narrativa, do começo ao fim. E essa narrativa, ela é progressiva. A cada novo livro, Deus vai revelando o seu caráter. A cada novo livro, Deus vai revelando a sua glória. A cada novo livro, Deus vai revelando a sua majestade. E quando a gente chega no Novo Testamento, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, Deus nolo revela por meio do Espírito Santo. Para que a gente possa entender que quem tem o Filho tem a vida. Mas quem não tem o Filho não tem a vida.
Porque Jesus é o ápice de todo o Antigo Testamento. Ele é a conclusão de todo o Antigo Testamento. Tudo aponta para ele. Agora, para a gente poder entender um pouco melhor, vamos tentar analisar, ainda que brevemente, a estrutura de Mateus. E é interessante porque o livro de Mateus, ele é estruturado em 5 grandes discursos de Jesus. E entendam o seguinte, os autores bíblicos não eram historiadores modernos. Então o foco deles não é contar a história como ela de fato ocorreu. Os historiadores do tempo bíblico, eles tinham sempre uma mensagem por trás, uma visão que eles queriam que as pessoas passassem a perceber. Por isso que quando a gente lê o texto bíblico, a gente pode perguntar o que o texto está dizendo, mas a melhor pergunta, a pergunta mais profunda deve ser: o que esse texto está fazendo? De que modo esse texto quer moldar a comunidade que a ouve? E Mateus é dividido em 5 grandes discursos, porque lembra, o enfoque são os judeus. Ele está apresentando Jesus como o perfeito Moisés. A Torá, os 5 livros do Antigo Testamento, são representados nos 5 discursos de Jesus. E entre esses discursos, nós vemos narrativas de milagres, de cura, de poder, para mostrar que ele não só fala como quem tem autoridade, mas ele age, reage, vive e revive por meio dessa autoridade que vem do Pai, representado no Filho. Então a gente tem a introdução, que vai de Mateus 1 a Mateus 4, mostrando a genealogia, que a gente já falou na semana passada, que são 7 vezes 6, e Cristo é o 7º. Lembra que a gente conversou das 70 vezes 7? Jesus é o 7º da 7ª semana, da 7ª genealogia. Ou seja, ele é o perfeito jubileu. Ele é o Redentor. Ele tem em si a plenitude. Ele é o Messias tão aguardado. Mais um ponto teológico. Mais um ponto onde o autor quer mostrar sobre quem ele está dizendo. A gente vê o nascimento, a gente vê o batismo, e no batismo o próprio Deus se revela, mostrando quem é o personagem principal. Ele diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho total prazer. Deus vai se revelar mais uma vez lá em Mateus 17, na transfiguração, e mais uma vez Deus dá ênfase ao Cristo, porque ele diz: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Ele tem a voz que transforma o mundo. Ele carrega em si a redenção da criação. E aí a gente vai então para o primeiro discurso, Sermão da Montanha, Mateus 5 a 7, que apresenta os valores do reino, estabelecendo um novo padrão de vida ética e espiritual. Depois a gente tem narrativas sobre o ensino e sobre o discipulado, Mateus 8 a 10. Ali enfatizam os milagres de Jesus e o ensino e o envio dos discípulos. Agora vem o segundo discurso, que são as instruções missionárias, onde os discípulos são enviados de 2 a 2 para ir pregar nas aldeias circunvizinhas. E ali existem diretrizes para a proclamação do reino. Vem em seguida um terceiro discurso, que são as parábolas do reino, em Mateus 13. Um quarto discurso, que é a comunidade e a disciplina, Mateus 18. Tem o quinto discurso, que é um discurso totalmente sobre escatologia, para mostrar que Cristo ele não só vem, mas ele retorna com poder e glória. E a gente fecha o Evangelho de Mateus com o tema paixão e ressurreição. Porque em Mateus 26, ele vai para o Calvário, mas depois ele ressuscita dos mortos, e a gente fecha o livro de Mateus, capítulo 28, com ele ressurreto e agora comissionando os discípulos para irem e pregarem o Evangelho. Então o texto que a gente leu é a conclusão do Evangelho de Mateus. E ao longo da nossa série, a gente tentou trabalhar alguns pontos principais do livro de Mateus.
Nessa grande comissão, Mateus 28, 18 a 20, nós temos não somente o fechamento, mas nós temos o clímax do Evangelho. Porque toda a narrativa é agora conectada para que a igreja possa não só entender o Evangelho, mas agora incorporar, viver e anunciar o Evangelho a todas as nações. Então Mateus conclui destacando que a missão de Jesus não termina com a sua ascensão, mas se perpetua através de seus discípulos, chamando todos os povos a participarem do reino. Esse fechamento amarra o tema central do Evangelho, a realeza e a soberania de Jesus como Messias e o cumprimento da obra de Deus. Então percebam o seguinte, o capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20, o que a gente percebe é uma estrutura de realeza. Jesus vai dizer, toda autoridade me foi dada. Ele é o soberano, não só nos céus, como na terra. E agora, o comissionamento. Se eu tenho autoridade, se eu tenho poder, agora eu envio vocês para que, em meu nome, as nações possam ser alcançadas. Em meu nome, as nações possam ser abençoadas. Em meu nome, as nações possam ser transformadas. Então, esse é o contexto no qual os nossos versículos estão inseridos. Dito isso, eu quero começar contando sobre a história de um homem chamado William Carey. Esse William Carey, ele foi um sapateiro que transformou as nações. E eu gostaria de ler um pouco a história dele. William Carey era um humilde sapateiro na Inglaterra no século XVIII, mas a sua paixão pelo Evangelho o fazia sonhar grande. Enquanto trabalhava, ele estudava mapas e aprendia línguas sozinho, perguntando sempre, se Jesus nos chamou para fazer discípulo de todas as nações, por que tão poucas pessoas estão indo para outros povos? Talvez por paixão misturada com uma ingenuidade, numa reunião de pastores, ele sugere que pessoas possam ser enviadas para a missão. E quando ele escuta o seguinte, sente-se jovem, se Deus quiser converter os pagãos, ele não precisa da sua ajuda. Provavelmente o presbiteriano falou isso. Certeza. Os outros povos estão predestinados, então não fique em paz, fica quietinho aí. Essa é a maior desculpa para a gente não viver missão. Se Deus é soberano, Ele é capaz. Mas o que a gente lê no texto bíblico é totalmente diferente. O que a gente lê no texto bíblico é, eu sou soberano. Jesus disse, então vão e façam discípulos. Então vão e vivam missão. Mas seguindo, Carey não desistiu. Em 1793, ele parte para a Índia com a sua família, enfrentando pobreza, doença e dificuldades culturais. Determinado, aprendeu as línguas locais, traduziu a Bíblia para mais de 40 idiomas, um sapateiro, e trabalhou para abolir práticas cruéis, como o infanticídio feminino e a sati, uma palavra para queima de viúvas, porque na cultura indiana local onde ele estava, quando o marido morria, para a mulher provar o seu valor e o seu amor pelo marido, era feita uma pilha, que fala o nome? Vai por fogo? Acho que é pilha, né? Pira, obrigado. Tava quase, tava ali. A mulher era colocada nessa pira e era queimada junto com o seu marido. O marido está morto, ela viva, ela é queimada em prova de amor. Uma prática brutal, violenta, que o Carey, pelo poder do Evangelho, começa a mudar a cultura local. Apesar das perdas pessoais, ele perde seu filho, ele perde esposa, ele persevera. Ele funda escolas, igrejas
e uma universidade, deixando um legado que impactou milhões. Quando perguntado sobre o seu segredo, Carey respondia: eu sei perseverar. E é isso que eu faço. Trazendo isso para nós, o que o William nos mostra, quando nós obedecemos à grande comissão, é que Deus usa até as pessoas mais simples para transformar nações. Trazendo isso para nós, o que Ele pode fazer através de você? Qual que é o seu papel? Qual que é o nosso papel nisso? Quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, repleto de desafios e oportunidades, talvez a gente possa pensar, o que é possível fazer? Jesus já nos deu a resposta. Mateus 28, 18 a 20. Vão, façam discípulos. Ou talvez por esse verbo, apesar dele estar traduzido no imperativo vão, no grego ele é um particípio, porque o grego não tem gerúndio, tá? Então quando é particípio, algumas vezes é particípio, a maioria das vezes é um gerúndio. Então aqui o que Jesus está dizendo é, indo, preguem o evangelho. O foco, o imperativo, está no indo, pregue o evangelho, ensinando. A ênfase está em como a gente vai fazer isso. E não no ir. Sabe por quê? Porque o indo, esse particípio, ele vai dar a ideia que, enquanto eu estiver no restaurante, enquanto eu estiver com os amigos, enquanto eu estiver vivendo a vida, eu posso pregar o evangelho. Eu posso ensinar as pessoas. Eu posso fazer discípulos. A ênfase está no fazer discípulos. Agora veio a palavra. Não é no pregue, é no fazer discípulos. E aí ele ensina como fazer discípulos. Ensinando e batizando. Perceba o seguinte. Cristo está nos chamando para fazer discípulos na informalidade da vida. Ele está nos chamando para fazer discípulos no cotidiano. Sendo sapateiro. Ou indo para missões. Ou sendo sapateiro e indo para missões. Esse é o chamado de Jesus. E é mais do que uma ordem. É uma missão que define o que significa ser parte do reino de Deus. Caminhando um pouco mais, o que a gente pode perceber é que cada cristão é chamado para participar da expansão do reino de Deus, sendo um agente ativo em sua comunidade e no mundo. Deixa eu tentar mostrar um pouco do contexto para vocês. O versículo 18, Jesus vai dizer, toda autoridade me foi dada. Ele começa explicando para os seus discípulos quem é o verdadeiro rei. Quem agora domina sobre céus e terra. Lembra que eu falei para vocês que na tentação de Jesus, isso eu acho que eu falei semana passada ou retrasada, na tentação de Jesus, o diabo diz para Jesus, toda autoridade me foi dada na terra. Eu posso te dar aos povos se você se prostrar e me adorar. Por que ele está falando isso? Ele está mentindo? Não. Porque na queda, a criação que Deus nos entregou, nós demos de bandeja para o inimigo. O que Cristo faz na cruz é resgatar essa autoridade jurídica de pertencimento de Satanás, da terra a Satanás. É por isso que na ressurreição, Jesus é capaz de dizer, agora que eu tomei o poder do mal, que eu tomei o poder das trevas, toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Por isso eu posso dizer para vocês, vão e façam discípulos. Jesus inicia declarando que a autoridade foi dada a ele. Isso não é uma sugestão, é uma ordem do Rei do Universo. A base para a missão é que ele é soberano. Lembra os pastores falando para Carey? Viu? Deus é soberano, ele não precisa de você. A Bíblia está falando o oposto. Deus é soberano, ele precisa de você. Pela soberania dele, ele resolveu te usar. Ainda que de modo imperfeito, ainda que trôpego, ainda que capenga, ainda que desengonçado como somos, ele resolveu nos usar. Escolheu as coisas loucas
para confundir as sábios. Os que nada são, para envergonhar aqueles que acham que são alguma coisa. Esse é o modus operandi do Senhor do Universo. Esse é o modo como ele atua. Só que também a gente vê o chamado à ação. Se ele é soberano, depois vem a ordem. Vão! Isso é um chamado para sair da zona de conforto. O fazer discípulo não tem a ver com conversões. A gente não está aqui para disputar quem vai fazer mais conversões. Porque isso se dá pelo poder do Espírito Santo. É sobre formar seguidores comprometidos com Cristo. É a gente chamar pessoas para caminhar do nosso lado, para ver as nossas falhas, para ver que são seres humanos como nós, que nós somos seres humanos como eles, que nós temos as mesmas lutas, as mesmas dores, lutamos pelos mesmos ideais, discutimos sobre política, futebol, sobre... a gente tem aqui um São Paulino, se o São Paulo caiu para a segunda divisão, já foi mais provado que sim, só que eles deram um jeitinho de falar que não. Ou falar que Palmeiras tem mundial, todo mundo sabe que não tem. Ou falar que corintiano é honesto. Tem coisas assim que as pessoas tentam. Brincadeiras à parte, nós somos pessoas iguais uns aos outros. Nós lutamos pelas mesmas coisas, mas o que nos diferencia é a graça de Deus. O que nos diferencia é o comissionamento do próprio Deus para que a gente possa ir e fazer discípulos. Por quê? Porque Ele vai estar conosco. A gente pode ver a continuidade da expansão do reino. O batismo, que ele diz, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o batismo em nome da Trindade. E o ensino de tudo que Jesus ordenou é enfatizado nessa continuidade do reino e obediência à palavra do Mestre. Ele vai terminar de modo maravilhoso, trazendo uma promessa da sua presença, porque Jesus encerra com uma garantia poderosa. Ele está conosco em todas as circunstâncias, até o final dos tempos. A promessa final de que Jesus estará com seus seguidores reforça o tema inicial de Mateus, do Deus Emanuel, do Deus conosco. O Evangelho começa com uma promessa de que Deus estaria conosco. O seu nome será Emanuel, Deus conosco. E termina com Jesus dizendo, eu estarei convosco todos os dias. Agora uma pergunta. Se a autoridade de Jesus é suprema e se a sua presença é garantida, o que nos impede de nos engajarmos na expansão do reino? O que está faltando para nós sermos mais ativos nessa comissão? Se a sua resposta for, eu não sei, eu não consigo, eu não sou capacitado, tem uma fala nas Crônicas de Nárnia, quando o príncipe Caspian, ele está diante do rei Aslan, que representa Jesus, e o rei Aslan chega para ele e fala assim, você agora está sendo coroado rei de Nárnia. E ele prontamente diz assim, eu não posso, eu sou incapaz. E o leão então responde, é por isso. Você está sendo hoje comissionado pelo próprio Deus para, enquanto vai, anunciar a glória, a majestade, o poder e o domínio desse rei que é soberano. E se você disser, eu sou incapaz, é por isso que ele te escolheu. É por isso que ele te comissionou. Se você fosse capaz, você não precisava de um Salvador. Seguindo, deixa eu tentar aprofundar agora um pouco mais o que esse texto está mostrando. Voltando ao versículo 18, quando fala toda autoridade me foi dada, a palavra autoridade ali é exousia, que implica em soberania, poder absoluto. Jesus está reivindicando para si domínio sobre céus e terra, cumprindo a profecia messiânica de Daniel 7, 13 e 14, que dizia assim,
Se você quiser abrir a sua Bíblia, Daniel 7, 13 e 14 diz: na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Jesus é esse, o único que pode entrar na presença do ancião, porque ele é santo igual ao Pai, e ele recebe do Pai toda a autoridade. Entenda o seguinte: 2000 anos depois, quando a gente lê esse texto de forma religiosa, de forma espiritual. Não, Jesus é soberano porque nós cremos, a nossa igreja crê nisso. O contexto é totalmente diferente. A gente está falando de um contexto extremamente político, onde falar que Jesus é Senhor é risco de morte, porque o Senhor na época é César. Tanto é que quando César dominava um local, os seus arautos chegavam e falavam assim: eis o evangelho de César, o Filho de Deus. Eis o evangelho de César, o Senhor, Filho de Deus. O que Mateus está dizendo é: eis o evangelho de Jesus, o Cristo, o Senhor, o Filho de Deus. Essa é uma expressão totalmente política. Desse modo, o que a gente precisa perceber é que o nosso coração e a nossa bandeira é única. É a bandeira do reino. Nós servimos a um único Senhor. Todas as nossas ideologias, todas as nossas filosofias precisam estar subservientes a esse Senhor. Então, se na sua empresa tiver uma cultura empresarial que distorce da soberania do Senhor, você precisa pontuar. Se no seu trabalho, se nos seus ideais existe algo que confronta o Evangelho, confronta a normativa do Senhor Jesus, você precisa pensar criticamente e viver essa tensão dolorosa, esse conflito de ideologias. Porque se o Senhor é o verdadeiro Senhor absoluto sobre tudo e todos, e a autoridade lhe foi dada, todo o nosso modo de pensar, todas as nossas filosofias, todas as nossas ideologias precisam estar submissas ao Senhor. Não importa a maneira como você pensa que deve educar o seu filho, se houver uma normativa nas Escrituras para mostrar como deve ser educado, essa normativa deve prevalecer. Não importa o que você acha que o marido deve ser ou que a mulher deve ser, se existe uma normativa nas Escrituras mostrando: marido, haja desse modo, mulheres, hajam desse modo, a nossa percepção a respeito de como o marido deve ser ou a mulher deve ser, deve estar subserviente àquilo que o Senhor diz, aquilo que as Escrituras dizem. Quando eu olho para as Escrituras e ela confronta o meu modo de agir, eu preciso falar: Senhor, onde eu estou errando? Onde eu estou distorcendo a Tua vontade? Que eu possa me arrepender e me adequar àquilo que o Senhor está falando. E aí, a gente tem a comissão: vão e façam discípulos. O verbo principal é fazer discípulos, enquanto indo e batizando e ensinando são participiais que explicam como discipular. O discipulado envolve relacionamento intencional, contínuo, que transforma vidas. O convite é: façam discípulos. E aí eu vou ensinar para vocês de que modo. Anunciou, ensinou, essa pessoa entendeu, batize. E agora comece uma caminhada lado a lado. Preste atenção nisso aqui, porque parece que as nossas igrejas fazem o oposto de Mateus. Quando ele fala: vão e façam discípulos, qual que é a primeira ordem?
Não, vão e façam discípulos, e aí ele ensina como? Batizando e depois de batizar, ensinem, não é isso? Primeiro batizem, depois ensinem. O que as nossas igrejas fazem? A pessoa veio, a gente ensina, entendeu todas as nossas doutrinas? Entendi, então agora você está batizado e o processo de discipulado acabou. Não. Primeiro eu batizo, porque o rito de iniciação na família da fé é o batismo. Agora você faz parte. Foi o que Filipe falou para o eunuco. Você crê? Creio. Então você não precisa conhecer de teologia. Você se rende? Você se arrepende e se rende? Sim. Então eu te batizo. Agora vamos caminhar. Agora vamos andar lado a lado. Agora eu quero te mostrar as maravilhas de pertencer a essa família da fé. Agora eu quero te mostrar diariamente as minhas lutas, as minhas crises, as minhas falhas, os meus tropeços e como Deus é gracioso em me amar apesar disso tudo. Vocês conseguem perceber isso? E aí, o versículo 20, ele se torna fabuloso, porque ele vai dizer: para sempre eu estarei com vocês. E o sempre aqui dá a ideia de todos os dias. Não é aquele negócio, viu? Sempre que precisar eu estou aí. Já viu que o brasileiro faz isso? Não. Sempre que você quiser, pode contar comigo. Gente, eu estou há 12 anos como pastor. A maioria das pessoas que falaram isso eram as pessoas que no momento crucial eram as pessoas que pulavam fora. Quando Jesus está dizendo sempre, ele não está sendo brasileiro. Quando ele diz sempre, ele está falando assim, constantemente, todos os dias, em cada detalhe da sua caminhada, seja nas alegrias, seja nas dores, para sempre eu vou estar com vocês, até a consumação dos séculos. Deixa eu contar mais uma história. Essa história é do Samuel Morris, um jovem africano que teve um impacto em muitas pessoas. Samuel Morris nasceu como Kabu, filho de um chefe tribal na Libéria, no final do século XIX. Em sua juventude, ele foi capturado por uma tribo inimiga e mantido como refém, sendo torturado e maltratado. Um dia, quando estava à beira da morte, Kabu teve uma visão e ouviu uma voz dizendo para ele fugir. Ele conseguiu escapar miraculosamente ou milagrosamente, atravessando a selva até encontrar abrigo em uma missão cristã. Foi lá que ele ouviu pela primeira vez sobre Jesus. Impressionado pelo amor e sacrifício de Jesus, Kabu se converteu e foi batizado, recebendo o nome cristão de Samuel Morris. Ele tinha uma sede insaciável por aprender mais sobre Deus. E quando ouviu falar de um missionário americano, decidiu que precisava ir aos Estados Unidos para ser discipulado. Sem dinheiro ou recursos, Morris trabalhou para pagar sua passagem e conseguiu embarcar num navio. Durante a viagem, ele começou a compartilhar o evangelho com a tripulação. Antes de chegar à América, muitos marinheiros haviam entregado suas vidas a Cristo, por causa do seu testemunho de fé simples, mas poderoso. Quando chegou aos Estados Unidos, Morris foi para o Instituto Taylor, hoje conhecido como Taylor University, onde sua paixão por Deus inspirou toda a comunidade. Ele fazia questão de orar e discipular os colegas, enfatizando a importância de confiar plenamente em Jesus. Mesmo tendo uma vida curta, porque ele morreu com pneumonia aos 20 anos, a sua fé e amor por Cristo impactaram profundamente a universidade, que começou a treinar mais missionários para irem à África e a outras partes do mundo. Eu quis contar testemunho de pessoas simples, para que a gente possa olhar e falar assim, eu também posso servir a Deus. O que está me impedindo de viver uma vida para a glória do Senhor? O testemunho de Morris inspirou milhares no passado, mas inspira até hoje.
porque a Universidade Taylor mantém viva a história dele como um exemplo de jovem com uma fé inabalável. Essa transformação não é algo distante. Jesus está nos chamando para viver desse modo. Deixa eu tentar trazer isso para nós. Uma pergunta para a gente. O que você pode fazer como um arauto desse reino, um embaixador desse reino? O que você tem nas mãos? Qual é o seu grau de influência? Quais são os seus relacionamentos? Onde Deus te colocou? De que modo você pode usar os recursos que Deus te deu, o local que Deus te inseriu, para fazer a diferença? Eu acredito que tenham 3 níveis de relacionamento e de missão. Primeiro, no nível pessoal. Discipular em casa, ensinar seus filhos, seus familiares, seus amigos, falar de Jesus. Mas assim, de modo informal, de modo relacional. É você, enquanto vive, enquanto chama uma pessoa para tomar um café, para assistir um filme, para ir num teatro, para assistir um jogo de futebol, enfim, fazer o que você gosta de fazer, mas com uma intencionalidade. O Tim Keller, ele falava que o engajamento missional acontece quando nós somos iguais, diferentes e engajados. Igual é fazer o que todo mundo faz. Participar de associação de bairro, ir na reunião dos pais, participar do clube de advogado, de empresário, de faxineiro, sei lá, o clube que tiver, você está envolvido, Rotary, Lions, clubes abertos, e ser intencional naquilo que você está fazendo. Agora, ser totalmente diferente quando o assunto é honestidade, fidelidade, hombridade, a pureza no falar e no agir. E engajado eu vou lutar por esses direitos, mas eu não luto por mim mesmo. Eu luto para que o nome de Cristo seja glorificado. Eu estava conversando, não lembro com quem, sobre quem deveria estar falando sobre ecologia e sustentabilidade deveria ser os cristãos. Porque, teoricamente, apenas no cristianismo que a criação é vista como uma obra graciosa de Deus e não como lutas entre deuses, como são os outros povos ou as outras religiões. Somente no cristianismo a criação é uma obra-prima dada por Deus para a humanidade cuidar, zelar. Nós deveríamos estar falando sobre isso. É no cristianismo que homem e mulher passam a ser iguais. Nós deveríamos estar à frente, na vanguarda disso. É no cristianismo onde o escravo e o dono de escravo são considerados irmãos. E Paulo vai falar, se ele te roubou e está te devendo alguma coisa, se Onésimo te roubou, ó Filemão, saiba que você me deve muito mais. Então perdoe a dívida dele. Porque agora vocês são irmãos em Cristo. É somente no cristianismo que judeu e gentio caminham juntos. O rico e o pobre estão no mesmo patamar. E o maior título não é doutor. O maior título é filho de Deus. Nós deveríamos estar na vanguarda dessas coisas. E não acovardados, falando apenas de levar almas para Cristo. Mas sim de fazer um engajamento social, gerando transformação e vida. Falei do nível pessoal, mas vamos para a igreja local. Participe de evangelismo, ensino, discipulado, apoie missionários, projetos que expandam o reino. A nossa igreja, desde o começo, ela tem esse desejo de se engajar e servir ONGs. Então a gente já está apoiando financeiramente. Segunda-feira a gente faz o nosso primeiro depósito para a igreja base. E agora a gente tem para arrecadar roupas e produtos de limpeza. ONG a base, eu não falei? Eu falei igreja base? A ONG a base e uma outra ONG que as roupas vão ser destinadas a ela
que eu vou falar durex de novo, não é? Nurex. Pronto. Então, apesar de pequenos, a gente já nasce com essa vontade de poder servir, de poder abençoar. E no contexto global, ore pelos povos não alcançados. Envolva-se financeiramente em missões ou participe de viagens missionárias. A gente precisa ter um olhar local e um olhar global. Imagine, isso aqui é um desafio que eu quero deixar para vocês, porque em 4 meses a nossa igreja dobrou de tamanho. Mais do que dobrou, porque a gente começou com 10, no último culto a gente tinha 40. 30 adultos e 10 crianças. Então, a gente não foi 10, né? Foi uns 12. Então a gente dobrou, tá bom. Agora, presta muita atenção nisso. Imagine que cada um aqui discipule uma pessoa esse ano. E essa pessoa discipule uma pessoa. Esse impacto seria exponencial e cumprindo o que Jesus disse sobre alcançar todas as nações. Posso contar uma história cômica? Depois o Etiel vai ter que tirar isso porque isso não pode ir no ar. Meu professor de teologia sistemática, que hoje deve ter uns 96 anos, o Adi Salum, quem tiver uma Bíblia de Genebra pode ler o nome dele, ele foi um dos editores. O Adi Salum estava numa reunião do Supremo Concílio da nossa igreja e o então presidente do Supremo Concílio falou assim: gente, eu tenho um projeto de expansão da nossa igreja para que ela dobre em 20 anos. E aí ele começou a mostrar todo o projeto. Aí o Adi Salum, que já era idoso há 200 anos atrás, ele se levantou e falou assim: irmão, eu tenho um projeto não tão sofisticado quanto o seu, mas para a gente dobrar nesse ano ainda. É só cada pessoa evangelizar uma. E aí ele contando pra gente que o presidente para de falar, fala assim: vamos seguir o projeto do nosso irmão. O evangelho é simples. O chamado à missão é simples. O engajamento e a comissão é simples. Basta a gente obedecer. Para a gente terminar, Jesus nos deu a ordem, a autoridade e a presença. Agora Ele nos chama a ser participantes ativos da expansão do reino. Não é uma questão de capacidade, é uma questão de obediência. Deus não nos chamou por sermos capacitados, Ele nos chamou para obedecer. Quando nós estivermos diante dele, Ele não vai falar: quantos você alcançou? Quantos você transformou? Qual foi o impacto nacional do seu chamado? Talvez a pergunta seja: você foi fiel? Talvez não, porque essa pergunta é colocada em Apocalipse. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esse é o convite de Cristo para nós, um convite para o engajamento. Seja intencional, pergunte a si mesmo: como que eu posso expandir o reino de Deus? Jesus está conosco, seu reino está avançando. O que você fará para ser parte disso? Eu quero terminar com a seguinte frase: Jesus nos chama para sermos discípulos que fazem discípulos. Vamos atender esse chamado e transformar o mundo por meio do Evangelho. Vamos orar?